O que é para mim, em poucas palavras, a CNV, Comunicação Não Violenta? Me formei em 2005 com Marshall Rosenberg e de lá para cá fui aprimorando, aprendendo outras coisas, né? Aprofundando, dando muito curso sobre CNV. Tentar trazer aqui algumas coisas mais, ao mesmo tempo sem perder o essencial, a profundidade, mais diretas, mais simples. Eu vejo a CNV como, em primeiro lugar, como uma filosofia prática, não uma filosofia especulativa, né? Uma sabedoria que tem a ver com sabedoria, compreensão da conexão e a aplicação disso na vida, na existência, no caráter existencial, né? De um saber que então vai se voltar para a prática. E centrado no quê? Assim, inicialmente, para início de conversa, a gente pode pegar muitas entradas do que é essa filosofia, esse método, né? No que o criador, Rosenberg, chamava de escutar e falar a partir do coração, que não é uma atitude emotiva apenas, né? Porque a gente também não entende mais certamente o coração, entende como algo romântico, algo sentimental, mas tem a ver com aquilo que anima a nossa vida, com o impulso de vida, né? Nesse sentido, tem a ver com as relações com as pessoas e com o mundo, e aí que ele traz os aspectos que todo mundo cita, fundamental, que é fundar nas necessidades e nos sentimentos, a compreensão, a ação e a comunicação com as pessoas. E aí também tem muitas armadilhas, né, nos iniciantes na CNV. Quando fala em comunicação, pensa que é o expressar e falar, e aí ouvir mais, mas a gente tem que tomar isso como, não como como expressão e estrutura de linguagem, mas como modo de ser, né? Aí filosofia prática, modo de se relacionar, modo de compreensão, de trocas, interações, posições, presença, sua presença no mundo. A gente chama isso o modo de ser no mundo, né? Que também os filósofos trabalham na área existencial, fenomenológica, hermenêutica. Sobre uma coisa muito falada, os quatro passos, o método de quatro passos, né? Método do grego é caminho, então nesse sentido não é algo engessado, é algo que exige toda uma disposição, mas a CNV na sua riqueza, como filosofia prática, como sabedoria, tem método, e tem um método principal dos quatro passos que vai falar, né? Que na verdade faz o quê? Desdobra esse ouvir e falar a partir do coração. Coração, no núcleo, core, é centro. É algo pulsante central, como a gente falou. Então, no método vai falar em observar, que tem a ver com ver mais propriamente a situação, sem julgamento moral, sem valoração, juízo de valor propriamente nesse aspecto moral. Expressar o que sente, né? Na verdade, tomar consciência, expressar, trazer isso como algo presente. Expressar a necessidade ligada ao sentimento, né? Compreender isso, porque isso você vai fazer para você e vai olhar para o outro nessa perspectiva também. E o quarto passo tem a ver com uma consequência disso, que é o pedido, pedir de fato, né? Negociar e pedir verdadeiramente. Parece simples, tem uma simplicidade, mas não é na medida que muito disso e dessa estrutura que, na verdade, não foi o Rosenberg que criou, acho que muito mais organizou, porque isso tem a ver com a excelência da comunicação humana. Se você observar como funciona e não funciona, né? Então, muito foi soterrado pelo modo violento, pela comunicação violenta, que tem a ver com a cultura patriarcal, né? E muito também mercadológica, objetificadora, capitalista, etc., que a gente vive há um bom tempo, né? E aí, claro, quando fala nesse primeiro passo, observar e falar sem julgamento, tem a ver com ver de fato o ser humano, porque a gente já projeta imagens, é incrível, a gente não vê a realidade propriamente, a gente projeta, né, imagens redutoras, alteradas, preconceituosas, condicionadas, contaminadas, com emoções, crenças moralizantes, patologizantes, né? E aí é uma capacidade de ver como ouvir, né? Estar aberto, produzir uma abertura e depois expressar com transparência, honestidade, vulnerabilidade, né? Hoje todo mundo fala, né? Brené Brown, etc. Está na moda agora olhar, aceitar a vulnerabilidade. Isso é muito antigo já para a CNV, né? Então, quando ele diz ver, tomar consciência e expressar o que está vivo em nós em cada momento, seja raiva, seja o que for, né? E no ponto dos sentimentos tem a ver com perceber claramente, né, o que nos ocorre enquanto seres sencientes, enquanto corpo, distinguir o que é pensamento, pensamento, imagem de sentimento. As pessoas
misturam muito, né? E vai ligar automaticamente ao terceiro ponto, que é sentimentos protegem, conectam as nossas necessidades, que é bem importante tomar consciência, é o que move a gente, move as pessoas, tem muito a ver com isso. E o último passo no pedido tem a ver com as nossas necessidades, com o que a gente quer realizar, e também tentar ver o pedido do outro, diferente de exigência, imposição, chantagens, ameaças. Quantos jogos neuróticos as pessoas, eu vejo, né, as pessoas fazem, né? Então, esse é um ponto assim básico que eu queria trazer agora da CNV. Um segundo momento, eu diria assim que por que usa o termo não violência? É um termo negativo, né? Não faça, não é diferente de algo mais propositivo. Mas Rosenberg falava muito de um método, de um modelo que é compassivo, né? Comunicação compassiva, construtiva. Se fala também outros depois em assertiva, etc. Porque a CNV ela tem uma inspiração direta nas fontes da cultura de paz, da não violência, né? Da disposição compassiva e pacificadora, o ahimsa de Gandhi, né? O satyagraha, que tem a ver com acessar a verdade do coração, por isso que ele dizia falar a partir do coração, acessar esse melhor lugar, esse centro, quando as coisas estão, né, principalmente mais tensas e precisam de ajuda. Então, essa não violência ela é uma ação no mundo, ela não é ser bonzinho. Isso é muito importante a gente saber para não perder a assertividade, a firmeza, a luta pela justiça que está e a verdade, a confiança na verdade que está dentro da CNV enquanto uma participante do movimento de não violência e cultura de paz, né? Então, seja, não é pôr pano quente, não é um bonzinho, não é tergiversar, não é por medo, né? Fugir do conflito, isso é diferente. Então, a gente tem que ver Gandhi como os processos de não cooperação, de não, né, de resistência ou não resistência ao mal, né, não devolver com o mal, não entrar na energia negativa. Isso é interessante, como você lutar assertivamente, você se colocar no que quer, ter força, isso é acessar a nossa força interna e expressar o que precisa, e a própria raiva e tudo mais, mas nessa qualidade de centramento do coração. Isso é energia positiva que vai poder lidar com a energia dolorosa, agressiva, as emoções, né? Por isso se acessa os sentimentos, necessidades e emoções, ressentida, raivosa, magoada, que atinge a nós e o outro. É um aspecto contaminante. Eu caio nessa energia, o outro entra também. A gente pode tentar mudar isso e aí entrar num processo de olhar, ver, perceber corretamente, né? Ouvir, conversar com os outros. Então, nesse sentido, assim, para mim, desde muito cedo, eu percebi que muitas armadilhas nos usuários, né, e até divulgadores da comunicação não violenta, de atuando nessa ideia, aceitação, bonzinho, CNV você tem que ouvir o outro, ter empatia, né, não usar agressão, não consegue separar agressão de violência, que são diferentes, agressão faz parte, é algo importante da vida, controlar, se controlar, tem um tipo de cerceamento das nossas partes, né, que não são tão boazinhas, e aí claro que a gente desmonta isso e faz críticas a isso, é muito importante, né? Então a gente não pode cair num método castrador, não, um método castrador, porque ele vai criar ressentimento, vai aprofundar a mágoa, né? O ódio internalizado que se volta para a própria pessoa e aí você é vítima de você mesmo, né? Então isso é muito importante a CNV. Eu sempre digo para meus alunos, não começa fora com os outros, começa internamente. E aí essa visão tem que ser contrabalançada com essa ideia da coragem de olhar para a própria vida, de entrar nas sombras, nas dores. A luta, né? É um tipo de luta, as pessoas não conseguem separar a luta, né, porque, de algo da violência, porque para Gandhi, por exemplo, é uma luta isso que a gente está fazendo, esses relacionamentos. Né? Então é importante. E essa luta que vai poder incluir compaixão, algo de compaixão, né? Confiança no coração, e autocompaixão, que é muito importante, que às vezes é confundido com autoestima, autocomiseração, aquele ame-se a si mesmo, romantizado, né? Que não tem nenhuma prática, que não tem um método, que não tem um processo disciplinar. E aí, não, isso, gente, precisa de aprendizado, decisão, esforço e até talvez de ajuda de um professor ou de um terapeuta, tá? Então, é isso que a gente tenta fazer. E aí, como essência, se fosse cristalizar assim, aquele primeiro, isso é conhecido, né, conceito, a CNV é ouvir e se comunicar de modo transparente, né, conectivo, empático, uma filosofia prática, que é modo de vida, como eu falei, e é método, né, e
uma comunicação compassiva, como diz na própria obra principal, Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. Ele diz lá, dar do fundo do coração, né? Acessar e se entregar, né? E ele diz, usa o termo CNV, e aí não violência, como Gandhi para expressar o estado natural de compaixão quando a violência, né, se afasta do coração, ou seja, que eu consigo abrir um espaço, porque a violência é sempre presente, para poder ver o central. Então, que legal. Há uma confiança inabalável nessa, numa pessoa que entende isso, compreende isso, porque não é um entendimento teórico, não é um método só, é uma disposição existencial, como eu falei, né? É uma compreensão e uma prática. Então, no fundo, é um modo de ser, é o nosso ser que está envolvido, é o nosso core, a nossa pulsação, que é a nossa vontade de afirmar a vida. Não tem nada mais essencial. Vontade de partilhar, de viver, afetividade interpessoal com o mundo, com os outros. E aí eu trago esse dizer sim também, antigo, ancestral, sistêmico, e conecto com a comunicação não violenta. A gente trabalha até a comunicação não violenta sistêmica, né? Que esses cursos que a gente está aí trabalhando. Então, a ideia de que necessidades e sentimentos são cruciais e moldam muito as nossas ações, relações, e aí isso é comunicação, e voltar a algo bem biológico, assim, né? desse sim à vida, dessas sensações, dessas emoções, que é algo mamífero. Então, nesse sentido, a CNV para mim é algo, um método, é uma prática, um modelo de comunicação muito concreto, de consciência, de presença, né, de transformação pessoal e interpessoal, e aí se reflete na comunicação, se reflete na qualidade de escutar, vai aumentar a empatia, né? Não é assim, eu tenho que ter empatia, eu tenho que fazer algo de esforço para isso surgir sem artificialidade, né? E aí a gente vai conseguir sair dessas derrapagens, das imagens mentais, jogos neuróticos de disputa, infantilidade, rótulos, dramas mentais, neuroses, né? E direto ao ponto, né? Acessando a consciência viva, como eu chamo, e perguntando pelo que a gente de fato está incomodado, o nosso bem-estar, a gente não lê mais moralmente nem patologicamente, mas do bem-estar, né? E esse estado sensório emocional do sujeito se torna fundamental. Então, a CNV, antes de tudo, um convite a uma reafirmação da vida, vida ferida, obstaculizada em nós, mas em direção à grande confiança, ao grande centro que o Rosenberg chamava de coração. Fico feliz de a gente poder estar conversando sobre isso. Vamos conversar muito mais, tá bom? Um abraço a todos.